Hi guys, good afternoon. How are? I care not feel better and you. Olá, meus queridos, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem na santa paz do nosso Senhor, amém? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar, fazer um breve review acerca do Relative Pronouns, que é o nosso conteúdo de estudo, juntamente com a correção do nosso homework, ok? Que foi para casa da page 67 a page 69, ok? Let's go! Na página do livro de vocês, nós vamos começar com o review da nossa gramática do Relative Pronouns, onde o nosso Relative Pronouns de estudo são who, which, that, who, whose e também quais são as restrições as quais eu posso estar substituindo o that por who ou which, no qual o who eu vou sempre voltar, tá bom? O uso dele para o quê? Para pessoas e o which para coisas, ok? Na nota do livro de vocês, na page 67, tá? Vocês vão encontrar, né? Quando o pronome é relativo, ele introduz essa oração que fornece uma informação extra, não é essencial. No caso, essa oração adjetiva explicativa, ok? No caso, o pronome relativo, ele deverá ser precedido de uma vírgula, ou seja, fazendo com que essa oração adjetiva ela fique de forma isolada, na qual, neste caso, nós não podemos fazer uso do that, tá? E nesse caso aí é a oração restritiva, a qual eu expliquei a vocês, tá? No qual, é a oração, tá? Explicativa, no qual ela vem seguida de vírgula e por este motivo, né, no qual ela segue com explicações, ela não pode ser alterada nem o who, nem o which pelo that, ok? Nós temos aí o for example, his father who vet the visit last year is excellent lawyer. Então, nós vamos ter o que na seguinte frase? O pai dele, que nós visitamos no ano passado, é um excelente advogado. Nesse contexto aqui, nós vamos observar quando ele fala o pai dele, tá? Nesse caso, eu vou estar dando a informação de quem? Do pai dele, de um sujeito, no qual posterior vem o uso da vírgula e o modo explicativo, que nós visitamos no ano passado, vírgula, é um excelente advogado. Então, ele segue com uma sequência de adjetivações e explicações voltadas ao pai dele, ok? Note que nesse exemplo aqui anterior, nós visitamos no ano passado, tá? Ela não é adjetiva restritiva, nesse caso definite clause, tá? Pois não se trata de definir sobre qual dos pais dele está se falando, uma vez que ele só pode ter um pai, né? Pelo menos quando se trata de biológico. Trata-se, então, também de uma oração adjetiva explicativa, not definite clause, tá? Onde o uso da vírgula é obrigatório. Outros exemplos de don't definite clause, nós vamos ver aqui abaixo. Paris with its big city is the capital of France, tá? Então, nós temos aqui Paris, que é uma grande cidade, é a capital da França, tá? Outro exemplo, Marilyn Monroe, whose death is still a mystery, was a famous actress, tá? Então, Marilyn Monroe, ela cuja morte é um mistério, era uma atriz muito famosa. Nós vamos observar, tá, que dentro dessa utilização, nós podemos fazer, tá, a troca quando este for aposto do who e do este, quando este for aposto restritivo. Quando o mesmo for explicativo, no qual nós vamos nos nortearmos também pela explicação que há no conteúdo dessa frase e também pelas pausas feitas pela vírgula, na qual eu não posso fazer o uso de that quando este for explicativo. Quando este for restritivo, aí eu posso normalmente trocar o who por that ou which por that, ok? Então, por fim, o pronome relativo which pode se referir às vezes a toda a oração principal, não apenas a um elemento, né? Não se relacionando somente ao substantivo. We didn't tell the truth, which was a mistake, né? Então, nós não contamos a verdade, que foi um erro. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos utilizar esse which aqui de forma relativa a todo o contexto, tá? Agora, nós vamos seguir ao Let's Practice. No Let's Practice, nós vamos observar que tem aí a definição, tá? Do qual nós vamos escolher para completar as frases
o who, o which ou os, tá? O where necessário. Então, nós vamos completar frases, tá? E sentenças de acordo com a utilização necessária dos mesmos, tá? Então, ele fala, type and X and relative pronouns can be left out, ok? Então, o que ele diz? Coloca um X na frase, né? O pronome, se puder, nesse caso, for omitido, certo? Então, vamos lá. Nesse caso, quando ele fala que não se pode omitir, né? Então, nesse caso, não se pode, não se deve colocar, não deixar sem colocar, certo? Aí, a primeira frase, letter A, this is the boy had an accident, né? Então, este menino que teve um acidente. Nós estamos falando de quê? De um sujeito, então nós vamos completar com who, tá? Yesterday I saw a car, space was really old. Então, ontem vi um carro que era muito velho. Nós estamos falando de quê? De carro, tá? De um objeto. Então, nesse caso, não who, mas o which. Mandy is the girl, space I meet on Friday, né? Então, ele diz o quê? Que na letra C, Mandy é a garota que conheci na sexta-feira. Então, trata-se, não é isso, de uma garota. Então, eu vou colocar, nesse caso, o sujeito, tá? E nesse caso, ele pediu para aqui no caso que fosse omitido o sujeito. Nesse caso, o sujeito que pode ser omitido na frase, tá? Eu deveria colocar um X, um X. Então, nesse caso, o sujeito pode ser omitido sim na frase, tá bom? O pronome. Na sequência, letter D, I haven't seen Frank, space brother is 5 for a long time now. Tá? Então, aí na letra D, ele diz o que? Não vi Frank, cujo irmão tem 5 anos há muito tempo, né? Letter A, the robber stole the car, space delayed parked in front of the supermarket. Não é isso? Ele diz o que? Na letra A, o ladrão roubou o carro que a senhora estacionou em frente ao supermercado. E na letra F, this is the man, space house is on fire. Esse é o homem cuja casa está pegando fogo. Então, a sequência, tá? Eu vou aproximar para que vocês possam estar completando a sentença da atividade de vocês. Então, aqui no primeiro momento, who, o which, o ex, tá? Onde o mesmo ele pode ser omitido, o pronome. O whose, tá bom? Que vai indicar o que? Esta posse, tá? O it e vou utilizar novamente aqui, por fim, o whose, ok? Na sequência, nós temos aí... deixa eu aproximar, porque eu fiquei balançando, não é isso? Então, nós temos aqui who, which, wax, whose, which e whose de novo, ok? Agora deu pra ver, ok? Pausem o vídeo e sigam respondendo juntamente comigo. Nós temos aí na To Question, na segunda questão do livro de vocês, nós vamos aqui, tá? Does the wear who or whose is used? Né? Então, nós vamos decidir entre who e whose. Lembram que who eu uso para pessoas e whose eu uso para identificar essa posse, tá? Para identificar essa posse, o qual está sendo mencionada, tá bom? Então, letter A. He knows the girl, space has has three dogs, ok? Dogs. Então, eu tenho aqui, ele conhece a garota que tem 3 cães. Então, nessa frase, ela está se referindo o quê? A garota. Então, nesse caso, eu vou usar o who, tá? Letter B. This is Gary, space some rabbit in your garden, ok? Então, este é Gary, que viu um coelho no nosso jardim. Então, eu estou dizendo que este é Gary. Então, a frase está se referindo ao sujeito. Então, eu vou identificar o relativo pronouns who. Na sequência, letter C. Mr. Miller, father is a painter, came to New York in 1950, né? Então, nós vamos aqui dizer que a senhora Miller, cujo pai pintor, veio a Nova York em 1950. Então, quando eu falo de quem é o pai? Da senhora Miller. Então, a minha atividade, o meu relative pronouns, ele está correspondente a quê? A posse da mesma, que é de indicar o quê? Que o pai é
dela, o pai da senhora Miller. Então, eu vou usar o whose, tá? Whose. Letter D. I talked to the man. Space lives in Rhine Street. Ok? Street. Então, nós vamos observar, falei com o homem que mora na High Street. Então, quando eu falei com o homem, eu estou notando que essa relatividade, essa relação de que eu estou me referindo o quê? Que eu falei com o homem, então é o sujeito, tá? Então, eu devo preencher com o who. Na letra A, James Watt was an inventor, he destined the world, tá? Então, o que ele fala aí, James Watt foi um inventor cujas ideias mudaram o mundo. Então, eu estou relacionando o quê? Que as ideias de quem? Desse inventor. As ideias eram dele. Então, de James Watt. Então, eu estou relacionando, tá bom? O relativo pronouns é o quê? A utilização de que a posse das ideias era de James Watt. Então, eu vou utilizar o was, ok? Que vai ficar a seguinte sequência aí no livro de vocês, tá? Dessa forma, deixa a teacher Luana aproximar do vídeo para que vocês possam estar vendo. A letter A, who. Letter B, who. Letter C, whose. Letter D, who. Letter A, whose. Ok? Então, who, whose, whose. Ok? Então, aí na sequência, nós temos o quê? A three question, a terceira questão, onde nós vamos usar who, which, that, or whose, tá? And it can to make your sentence from the two sentence guide. Ok? Então, nós vamos estar preenchendo, tá? Com eles em cada espaço para fazer uma só frase das duas aqui dadas, mencionadas. Ok? Então, vamos lá. He is a famous architect. His designs won an international award last year, tá? Howard S. Lear. Então, o que ele diz aí? Ele é um arquiteto famoso, né? Seus projetos ganharam um prêmio internacional no ano passado. Então, quando eu falo isso, eu vou referenciar o quê? Essa premiação, ele ganhou uma premiação. Quem ganhou essa premiação? De design, né? De design, prêmio internacional do ano passado de design. Foi esse arquiteto famoso. E quando eu faço a referência a esse arquiteto, eu estou falando de quem? Dessa premiação, tá? O auge aí da frase é o que? A premiação, no qual eu estou dizendo que ele, pelo seu design, ele recebeu um prêmio. Então, eu vou classificar como whose, ok? Whose. Letter B. He is the one the award showed big eye to him. Então, ele diz aí o que na letter B? Ele é o único, o prêmio deve ser atribuído a ele, não é isso? Então, quando eu falo a ele, de cara eu já entendo que a minha frase está voltando para um sujeito, não é isso? E quando de cara a minha frase já me norteia a um sujeito, eu uso who, ok? No qual a frase, né, vai ficar dessa seguinte forma. Ele é aquele cujo prêmio deve ser dado, ok? This is Mary. She is taking over my job when I leave, né? Então, letter C, o que ele diz? Essa é Mary, ela está assumindo o meu emprego quando eu sair. Para que eu esteja identificando, não é isso? Substituindo esse sujeito, lembre-se que nós estamos fazendo substituições, tá bom? Aqui, então, eu vou utilizar o que? O who, porque eu estou referindo-se ao sujeito, tá? Letter D is the invoice you sent it to us last week, ok? Então, na letter D é a fatura, você nos enviou a semana passada. Então, para que eu possa dizer que é a fatura que nos enviou na semana passada, que você nos enviou, eu estou falando o quê? Eu estou falando que você nos enviou. Então, o sujeito enviou a outro uma fatura. Porém, nós estamos falando de quem? De uma fatura. Então, nesse caso, eu posso usar tanto who como that, ok? No qual eu estou falando de pessoas e também eu estou falando de uma fatura, ok? De vamos dizer assim, de algo comum, ok? Que não é uma pessoa, então se não é uma pessoa, eu posso usar o that. Na sequência, tá? Letter A, he is a constant, I really owe his advice.
Então, o que eu falo aqui na letra A? Ele é um consultor, confio em seu conselho. Aqui nós vamos observar, tá, que quando eu falo confio no seu conselho, tá, eu já estou identificando que é o aconselhamento o qual eu confio, ok? Apesar de que o sujeito aqui está me norteando, tá, com os aconselhamentos, eu confio nos conselhos, tá bom? Então, eu vou utilizar essa posse ao whose, ok? Na letra F, the photocopier has a 2-year guarantee. Is the cost $2 né? $2. Então, nós vamos estar dizendo que o custo, tá? O custo da fotocopiadora possui uma garantia de 2 anos, no qual ela custa $2.000. Na sequência, quando eu falo que o meu contexto em si não fala de pessoas, fala de uma fotocopiadora. Então, nesse caso, de cara, eu já identifico que é o eixo, ok? Então, a sequência da treatment, da terceira questão, vai ficar dessa seguinte forma aqui, ok? Deixa eu aproximar bem do vídeo para que vocês possam ver. Então, aqui fica who, whose, who, whose, 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 who, ex or that, e na sequência aqui whose, e na sequência o eixo por fim, ok? Então, essa é a sequência das nossas respostas. Make the correct alternative. Então, nós vamos marcar a alternativa correta relativa às expressions, tá? As sentenças aí demonstradas logo no início. Na 1, go and find the driver. I arrived here yesterday. Então, aí o que ele diz? Vá e encontre o motorista que chegou aqui ontem. Se nós estamos falando do motorista, relative pronouns, de cara a letra A já está eliminada porque nós não estamos falando de subject pronouns. Então, he está de cara eliminado. Nós temos o que? O who, ok? E o whose, o what e o who, ok? Nesse caso, eu estou falando de posse? Não, eu não estou dando posse. Nesse caso, eu estou perguntando, fazendo uso do interrogativo? Não. Então, o what já fica também de fora. O who, nesse sentido, onde eu posso estar fazendo a utilização também para sujeito. Porém, nesse contexto aqui, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu estou expressando diretamente o quê? Eu estou expressando que vá e encontre o motorista. Eu especifiquei, ok? Então, eu classifiquei. Nesse caso, a quarta questão, nós devemos marcar a letra B, who. Na sequência, nós temos o item 2. He has the man space things very, very well. Então, nós temos aí o who, não. O how não é um interrogativo, eu não estou fazendo pergunta, eu estou afirmando que ele é o homem que canta muito bem. Então, se eu estou afirmando de cara, eu não posso usar o how, que é um interrogativo. O which, eu estou falando de uma pessoa. Então, não é uma coisa, um objeto, é uma pessoa. E eu uso what? Pergunta não. Então, eu vou usar o who, que nesse caso, o item 2 da page 69 é a letra D, ok? Marque aí who, letter D. No item 3, that the fireman's son suffered an accident this afternoon. Então, o que ele fala aí no item 3? Aquele é o bombeiro cujo filho sofreu um acidente esta manhã. Observem aí que quando nós falamos, tá, de which, de cara são pessoas, então não posso fazer a utilização de which. Who, teacher Luana, então é o who porque eu estou falando de pessoas. Neste caso, eu estou falando sobre pessoas, só que eu estou fazendo essa relação de que é o filho, qual a criança, qual se acidentou, o pai dela é